no noticiário internacional, porque agora a gente conta mais um capítulo de troca de acusações entre Donald Trump. Ele disse hoje que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não tem cartas na manga e que sua presença não é importante na mesa de discussão sobre a guerra no leste europeu. O líder americano afirmou também que ele e o russo Vladimir Putin podem tomar todo o território ucraniano, se quiserem. Priscila Yazbek vai vir chegando aqui direto de Nova York. Olha, parece que a gente está numa escalada de declarações polêmicas de Donald Trump, isolando cada vez mais a Ucrânia e também Volodymyr Zelensky, né? Uma excelente tarde para você, Pri. Exatamente, Débora. Boa tarde para você, para o Yuri, para todos que nos acompanham. A troca de farpas continua. O presidente Donald Trump agora, então, disse numa entrevista à Fox News que ele está observando há anos Zelensky, que o vê negociar sem cartas nas mangas, né? Traduzindo aqui para a expressão que a gente usa no português, e falou que ele fica enjoado disso e que ele está farto dessa situação. Foram as palavras, então, de Donald Trump nessa entrevista que ele concedeu nesta sexta-feira. Ele falou que ele está em uma guerra há 3 anos e nada foi feito, então eu acho que ele não é muito importante para a mesa de negociações, respondendo a questionamentos de por que os Estados Unidos não têm envolvido a Ucrânia nas negociações que tem feito com a Rússia. Lembrando que o presidente Donald Trump conversou com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada por 1h30 no telefone. Também Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, esteve na Arábia Saudita nesta terça-feira, conversou com a sua contraparte russa, com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e nessa reunião os ucranianos não foram convidados, assim como os líderes europeus, com uma forte reação de ambas as partes, tanto dos ucranianos quanto dos europeus. Também Donald Trump, nessa entrevista de hoje, ele falou que Putin poderia tomar toda a Ucrânia, se quisesse, e disse que é por isso que Zelensky deveria estar trabalhando em direção a um acordo. Ele falou que Putin quer fazer um acordo, que ele não precisa fazer um acordo, porque se ele quisesse, ele ficaria então com o país inteiro, ficaria com a Ucrânia inteira. Ele também criticou o ex-presidente Joe Biden e também Zelensky por não terem tentado um acordo anteriormente. Ele falou que Putin poderia ter sido facilmente convencido a desistir, mas eles não sabiam como se conversar. Foram as palavras de Donald Trump. Ontem, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário de Estado americano, tinha dito que sobre uma reunião possível entre Donald Trump e Vladimir Putin, ele falou que não vai haver uma reunião até que se saiba o que vai ser discutido nessa reunião. Isso depois também que Donald Trump disse que poderia se encontrar com Vladimir Putin ainda nesta semana. Ele também falou que os Estados Unidos querem ter garantias de que a Rússia quer seguir em frente para buscar um acordo de paz. Eles falaram que eles querem saber quais são as exigências da Rússia, o que eles oferecem, e que só quando a Rússia disser exatamente quais são esses critérios é que essa reunião seria então marcada. E Marco Rubio disse que os Estados Unidos e a Rússia ainda não chegaram nesse estágio. Uma informação importante que foi apurada inclusive pela CNN Internacional com fontes que estão acompanhando as discussões é que Vladimir Putin está obcecado em absorver a Ucrânia ou em garantir que a Ucrânia permaneça um país enfraquecido e muito dependente da Rússia, e que, portanto, se houvesse algum tipo de cessar-fogo, seria simplesmente para que Putin se rearmasse e contra-atacasse mais uma vez. E essas fontes também dizem que eles não veem nenhum indício de que as ambições de Putin tenham mudado. Então há desconfianças também sobre se Putin de fato levaria esse possível acordo adiante, esse possível acordo entre Rússia e Estados Unidos que não está envolvendo a Ucrânia. Também nesta semana, Donald Trump disse que Volodymyr Zelensky é um ditador sem eleições. Isso depois que Zelensky disse que Trump estava preso em uma bolha de desinformação russa. Portanto, a troca de farpas entre eles, que começou já com essas conversas entre Rússia e Estados Unidos, sem incluir a Ucrânia, e que foi então se acentuando também ao longo dessa semana. E há uma razão também, Débora e Yuri, para Donald Trump estar atacando Volodymyr Zelensky. Existe um impasse sobre uma proposta de acordo que foi feita pelos Estados Unidos de explorar as riquezas minerais da Ucrânia. 50% dos minerais que são explorados
na Ucrânia para que os ucranianos pagassem as dezenas de bilhões de dólares que foram fornecidos pelos Estados Unidos ao longo da guerra. Mas Volodymyr Zelensky disse no final de semana, depois de se encontrar com o vice-presidente americano J.D. Vance, que ele não vai seguir adiante nesse acordo sem garantias de maiores compromissos dos Estados Unidos em termos de segurança. Então, Donald Trump, segundo informações aí de bastidores, estaria furioso com Volodymyr Zelensky porque ele não quer seguir adiante nesse acordo, e o que se diz é que Zelensky não quer vender a Ucrânia a preço de banana. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek falando conosco de Nova York. Deixa eu manter você conosco aqui, porque eu queria que você contasse um pouco para a gente da repercussão desta forma de negociar de Donald Trump na geopolítica, nessa situação específica da Ucrânia, mas a gente tem percebido também muito de tratar todas as relações políticas e diplomáticas como se fosse uma discussão comercial, empresarial. Como é que isso está sendo repercutido aí na imprensa americana? Como é que os analistas de geopolítica internacional aí dos Estados Unidos estão vendo essa nova postura? Ontem eu estava conversando com a Fernanda Manhota, na Europa, por exemplo, onde você estava até o fim do ano passado, tem uma grande celeuma sendo provocada. É muito diferente de todo o status quo da geopolítica internacional pós-Segunda Guerra. Para os europeus isso é importante. E aí nos Estados Unidos? Pois é, Yuri, só se fala nisso aqui. Todos os comentários, as análises que são feitas sobre a guerra na Ucrânia incluem uma expressão, né, de que Donald Trump ele age de uma forma transacional, ele enxerga as relações de uma forma transacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que Donald Trump enxerga as relações como um jogo de soma zero. Então, ele vem, né, desse histórico de ser um negociador no mercado imobiliário aqui dos Estados Unidos. O que muitos analistas dizem é que ele leva esse histórico e essa experiência também para as negociações diplomáticas, o que pode acabar trazendo consequências desastrosas. Então, Donald Trump está rompendo com uma postura histórica dos Estados Unidos, que é uma postura de impedir ou de combater grandes nações que invadem a soberania de outras nações. Então, Donald Trump, ao questionar quem que é o culpado por uma invasão que foi feita pela Rússia, ele rompe com essa postura histórica dos Estados Unidos. E o que se diz é que Donald Trump faz isso porque ele enxerga as relações de uma forma transacional. Ele quer sempre tentar tirar alguma vantagem, e às vezes uma vantagem em termos numéricos, uma vantagem prática dessas relações. É por isso que ele insiste tanto nesse acordo sobre minerais com a Ucrânia. Então ele vê que se os Estados Unidos forneceram recursos para a Ucrânia, isso não é para que seja mantida, por exemplo, uma ordem global em que a Rússia não invade outros países no leste europeu, ou que outras potências também não se incentivam por esse tipo de iniciativa, como por exemplo a China. Não, Donald Trump ele acredita que é preciso tirar algum tipo de vantagem disso, uma vantagem financeira, inclusive fazendo esse acordo com Volodymyr Zelensky. O que ele não coloca nessa conta, quando ele tem essa mentalidade transacional, são justamente essas consequências secundárias de, por exemplo, um enfraquecimento da Ucrânia e uma vitória de Vladimir Putin, e o que isso pode significar, por exemplo, incentivando mesmo outras potências, como por exemplo a China, a também ameaçar essa ordem global, essa ordem que é liderada por essas potências ocidentais e pelos próprios Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos estarem em um outro continente, né, e o Donald Trump colocar a sua política de America First, de América em primeiro lugar, isso pode trazer, então, uma mudança significativa para a ordem global como a gente conhece hoje. Pode trazer, inclusive, muitas tensões e conflitos que podem, claro, respingar também nos Estados Unidos. Mas o que se vê é que justamente Donald Trump ele acaba ficando restrito a essa lógica desse jogo de soma zero. Ele quer sair ganhando em todo tipo de negociação. Yuri. Obrigado, Priscila Yazbek, com as informações ao vivo de Nova York. Um bom trabalho para você.